Criamos essa série de vídeos sobre a adoção inteligente de SD-WAN para ajudar os executivos de TI e telecom a entenderem os principais benefícios, desafios e armadilhas que devem ser considerados na implementação dessa tecnologia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o acompanhamento da disponibilidade, da monitoração de disponibilidade dos sites e links atendidos com SD-WAN, de forma que a troca de tecnologia não cause impacto para o negócio. Como discutido anteriormente, um projeto de SD-WAN vai passar tanto pela troca da tecnologia, dos hardwares e equipamentos envolvidos, quanto pela troca de um ou dois provedores, hoje de uma malha, por exemplo, MPLS, por diversos provedores. É a troca entre um ou dois provedores atendendo a rede por múltiplos provedores compondo uma malha do SD-WAN. E neste cenário, então como é que fica a disponibilidade? Né? Como planejar a disponibilidade, como medir a disponibilidade neste cenário? No que se refere aos equipamentos, a decisão fica muito simplificada pela tecnologia. Por quê? Porque a grande maioria das ofertas e soluções de SD-WAN já oferecem, por um custo razoável, uma solução de alta disponibilidade, ativo backup ou até ativo, né? O que vai reduzir muito o custo de ter uma solução de hardware redundante. Ainda assim, se para um site menor o custo de ter dois equipamentos for proibitivo, lembre-se de ter então um contrato com o seu provedor dos equipamentos para uma troca da cobertura, a troca da caixa, né? A troca do equipamento, dentro de um SLA pré-definido, né? O que a gente chama de um RMA, né? Desde que esse tempo de troca, essa cobertura que esse fornecedor vai te fornecer, atenda os tempos de negócios, seja compatível com a relevância financeira daquela localidade. O que eu quero dizer com isso? Né? Quanto custa cada hora indisponível daquela unidade? Por menor que ela seja, ela vai ter um custo financeiro e é isso que vai determinar o tipo de contrato que você vai ter com o fornecedor de hardware. Agora, claro, dependendo da localização do site e a sua distância de um grande centro, tem que ser considerado, então, a logística de troca, né? E também os tempos internos e burocráticos para eventualmente emitir uma nota de devolução. Talvez, em alguns cenários de localidades mais distantes, né, esse tempo seja tão alto que o tempo total da disponibilidade versus o tempo para executar a troca na falha de um equipamento, caso não exista redundância, ainda assim vale a pena investir ou na alta disponibilidade, ou pelo menos em se ter um equipamento de spare, facilitando então a redução do downtime. Onde está o grande então desafio da gestão da disponibilidade numa estrutura de SD-WAN? Né? É justamente a escolha e a gestão do SLA das N operadoras envolvidas. Né? Vamos entender primeiro como que funciona o seu concentrador. Normalmente você vai ter um ponto de interesse de tráfego se você, por exemplo, ainda tem um data center ou tem um provedor de cloud que vai estar convergindo a boa parte do seu tráfego, além do tráfego de aplicações SaaS e internet. Né? Então, se você tem esse ponto de concentração de tráfego, é importante que nesta localidade você tenha pelo menos 2 ou 3 provedores de ótima conectividade, né, com larga capacidade, que permitam, então, né, que tenha um backbone muito bem conectado e com as devidas redundâncias de tráfego, né? Para quê? Para que os algoritmos de SD-WAN sempre tenham mais de uma opção para que os sites possam escolher o melhor caminho, a melhor rota por disponibilidade e por qualidade de serviço para garantir o acesso a esse ponto de concentração de tráfego, ao teu data center, a sua nuvem. Independente, né, com as devidas resiliências para que a disponibilidade de um ou outro dos provedores, por isso que a gente fala em 2, 3, idealmente 3, para que qualquer um problema pontual de tráfego com uma região ou uma disponibilidade desses links não cause impacto nenhum para a disponibilidade de todos os sites que dependem daquele ponto de interesse. O mesmo cuidado tem que ser tomado na escolha das operadoras locais. Obviamente, se temos no concentrador um provedor de alta capacidade, um provedor de primeira linha, né? E esse mesmo provedor está no site, estes mesmos provedores têm oferta naquele site que está sendo implantado, né? A gente tem uma redução do risco de problemas de disponibilidade. Eu tenho mais de um provedor, os provedores são os mesmos que estão chegando no data center, vão estar compartilhando o mesmo backbone, vão ter menor
probabilidade de problemas de indisponibilidade ou perda de pacote ou quedas de qualidade devido a estar com um operador diferente. E quando a gente tem algum link que não é do mesmo backbone? Que cuidados nós temos que ter na hora de contratar isso? É entender como esse provedor local, né, o quão bem conectado é o backbone desse provedor local, né, e quão bem esses provedores locais estão chegando, têm disponibilidade e redundância e resiliência no backbone deles para conversar, entre aspas, com os provedores do ponto de interesse de tráfego, ou seja na nuvem, seja no data center, por exemplo, né? Outro ponto importante é, este provedor, ele tem uma redundância nacional? Digo, é muito comum alguns provedores terem um backbone local e na falha do backbone local ele passa por um tráfego internacional. Ou seja, se ele perder o backbone nacional dele, e que uma hora isso vai acontecer, ele começa a jogar o vosso tráfego daquele link, daquela localidade, por um caminho de maior custo internacional, com alta latência, maior probabilidade de perda de pacote. Então é importante entender do teu provedor o quão bem conectado ele está à internet, né? Para que justamente você possa garantir que esse tráfego esteja sempre disponível. Outro ponto importante, principalmente em localidades mais remotas, qual é a SLA de reparo? Quanto tempo esse provedor vai conseguir resolver problemas ali do link? Lógico, temos múltiplos links chegando, de uma solução SD-WAN, etc. Isso mitiga o risco de uma única falha, mas ainda assim é importante entender em quanto tempo aquele provedor está te entregando, o seu tempo médio de reparo daquele provedor. Isso está em contrato. Finalmente, um erro muito comum, uma falha muito comum que a gente vê, principalmente em localidades, é a abordagem, né? Às vezes acontece numa determinada localidade ser abordada, o que a gente chama da última milha, ser abordada por uma mesma infraestrutura. A última milha é do mesmo provedor, ou a última milha está passando pelo mesmo poste, né? Então você tem 2, 3 links chegando, passando pela mesma estrada, pelo mesmo poste. Obviamente, qualquer acidente físico que aconteça naquela rota, não adianta você ter 3 links. Então, é importante pensar em como é feita a abordagem dos sites, discutir isso na contratação de cada site. Assim, a contratação desses provedores em cada localidade deve ser feita de uma forma muito cuidadosa. É uma análise site a site, né? Garantindo que os provedores que vão estar ali naquela malha não venham a causar nenhuma queda na qualidade e principalmente na disponibilidade por problemas como meio físico compartilhado ou backbones com uma conectividade comprometida ou não redundante. Finalmente, no que tange a gestão da disponibilidade, vamos pensar o seguinte: com tantos novos players e elementos envolvidos, né? Na nossa experiência, a gente tem visto redes que mudam de provedores, o número de provedores envolvidos aumenta 7, 8 vezes dentro de uma malha, né? Então, se torna imperativo com esse crescimento da malha, com tantos provedores envolvidos, para boa gestão do SD-WAN, dispor de ferramentas e processos que meçam constantemente a disponibilidade, MTTR, MTBF, de cada link, de cada provedor envolvido, permitindo assim com que eventuais ofensores do seu principal SLA para o negócio, que é a disponibilidade, sejam facilmente identificados e as ações de correção sejam tomadas de forma rápida e assertiva. Tá ok? Obrigado, até a próxima.